Palmeiras, Gustavo Soler. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, e a dureza do prédio não guarda, e o Palmeiras morto. 7 horas mais 10 minutos, Gustavo Soler, já com a cabeça no Mundial, pensando nos desafios diante de clubes europeus. Como tá o alviverde imponente, Soler? Me conta. O time do Palmeiras segue, com os trabalhos aqui no Brasil antes de embarcar para os Estados Unidos, e hoje o Paulinho foi para o gramado da academia de futebol. O atacante participou de uma parte do treino, depois fez aquele tradicional controle de carga, que será essa rotina dele também durante a Copa do Mundo de Clubes, mas o Palmeiras conseguindo cumprir com o planejamento que tinha para esse jogador, que era tê-lo em campo antes de embarcar para os Estados Unidos. Palmeiras que viaja na segunda-feira, dia 9, e aí no dia 8 já está preparado uma festa por parte da torcida do lado de fora da academia de futebol do Palmeiras para prestar ali um carinho, o último tchau dos torcedores antes da equipe do Palmeiras embarcar para os Estados Unidos, onde faz a sua estreia no dia 15 contra o Porto, lá no MetLife Stadium em New Jersey, e o Palmeiras só no dia 12 terá 100% do elenco à disposição, já que conta com 8 jogadores que estão presentes na data FIFA, um deles na partida deste momento, entre Colômbia e Peru. Hoje o Richard Rios, surpreendentemente, banco na seleção da Colômbia, vinha sendo um titular absoluto, mas hoje a escolha da comissão técnica da Colômbia foi por deixar o Richard Rios no banco de reservas. Ele entrou agora no segundo tempo, tá com a bola, falamos dele, deu aquela penteadinha tradicional dele na bola, segue 0-0 Colômbia e Peru. Então os jogadores convocados se apresentam dia 11 aqui em São Paulo e embarcam com a presidente Leila Pereira no seu avião particular para os Estados Unidos. E aí, meu caro Luiz Fabiano, Palmeiras está de olho no mercado, mas não nesse momento para contratar um jogador, mas para receber dinheiro por jogadores revelados na base do Verdão. Um deles, o Danilo, que está negociando, sendo negociado, melhor dizendo, com o Lyon da França, e aí os valores podendo chegar a 25 milhões de euros. Se esses valores forem confirmados, o Palmeiras tem direito a 10% da mais-valia, ou seja, ele foi vendido por 20 milhões de euros, o Palmeiras tem direito a 10% dos 5 milhões de euros, ou seja, do lucro que o Nottingham Forest terá. 500 mil euros, 3 milhões de reais, mais ou menos. Isso, só que o Palmeiras ainda tem a sua parte de clube formador, mais 5%. Então isso daria 1 milhão de euros, cerca aí de 5 milhões e mais um troquinho para o Palmeiras. E o clube também tem porcentagem de 10%, e esse pode ser um valor muito interessante para o Palmeiras, do atacante Kevin, que hoje está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Ele está sendo disputado pelo RB Leipzig da Alemanha e pelo Napoli. O Shakhtar Donetsk já ouviu propostas na casa dos 35, chegando a 40 milhões, e o Shakhtar quer fazer leilão. Quem pagar mais leve, o grande desejo da equipe ucraniana é vender o Kevin por cerca de 50 milhões de euros. Então, o jogador bateu o valor de 50 milhões de euros, o Palmeiras tem direito a 5 milhões de euros pelos 10% e mais a porcentagem de clube formador. O Palmeiras então poderia colocar aí mais de 6, 7 milhões de euros no bolso caso o Kevin seja negociado com uma dessas duas equipes, é claro, pagando esse valor que o Shakhtar gostaria. Mas já é um bom dinheiro, o Palmeiras então pode, com essas duas vendas de ex-jogadores do clube, colocar uma quantia significativa para depois da Copa do Mundo de Clubes, que isso será feito, gente. O Palmeiras, depois da Copa do Mundo de Clubes, vai fazer negociações para trazer jogadores pensando na sequência da temporada.
para a Copa do Mundo de Clubes, vai com o elenco que está à disposição da comissão técnica. Entrar tanta grana assim com um jogador que nem no clube tá mais é interessante. Tô curioso pra ver o Danilo no Lyon. Eu tava lendo, não sei se você consegue me confirmar se é verdade, mas que ele não tava querendo aquela cláusula Botafogo não, né? No contrato, pela identificação que ele tem com o Palmeiras. É o que dizem. Na prática é difícil de saber, né? Porque o contrato não tá pronto ainda, né? Certamente. Mas a informação que vazou lá da Inglaterra, né? Que ele colocou isso na cláusula. Então, já demonstra também, né? Ele sempre deixou claro que se fosse para voltar pro futebol brasileiro, a prioridade dele é o Palmeiras, que é o clube que não só o revelou, como é o clube que o transformou em volante. Ele foi parar na seleção com o jogo vestindo a camisa do Palmeiras. Era atacante de beirada, né, o Danilo? Ele chega como atacante de beirada, fazendo segundo atacante, ele vira um meio armador, e aí num campeonato onde o Palmeiras não tinha os seus principais jogadores sub-20, né, foi com uma equipe alternativa, o Danilo foi colocado pelo Gilmey, que é um auxiliar histórico da base do Palmeiras, por sinal, mora lá no prédio, e o Gilmey já me contou essa história, que quem chegou, quer dizer, não foi o Gilmey que me contou, né, foi um cara que trabalha na base do Palmeiras, falou, depois pergunta lá pro Gilmey, e o Gilmey chegou pra ele e falou, quer jogar de volante? É o que tem. Talvez seja a sua última chance aqui. Daí olhou, não sei o que, bora, vamos lá. Aí chegou um tal de Vanderlei Luxemburgo, viu o Danilo de volante. E o resto é história. Reza a lenda que o Luxemburgo viu um treino e aí ele chegou pro João Paulo Sampaio e falou: quem que é esse canhotinho aí? Ele falou: se preocupa não que vai embora. Não. Isso daí é melhor que o Patrick. Melhor que o menino. E o João Paulo falou: o Patrick e o menino jogam e ele joga quando vai 3 volantes. Aí ele diz que também a gente tem que colocar. O João Paulo Sampaio, ele. Não, o João Paulo sim, eu digo pelo Luxemburgo. Não, mas o João Paulo Sampaio ele confirma a história. Confirma? Foi legal. Um treino. Luxemburgo foi, joga mais que os dois. Avisa ele que amanhã ele vai embora mesmo, mas da base vem aqui profissional oficialmente. Eles treinam aquele jogo contra o Bragantino, não é? 1-0. Eu lembro desse jogo de 11 da manhã. Isso. É muito bom de bola o Danilo, cara. Muito. Eu sempre lamentei muito que ele tava sem espaço na Inglaterra, porque pra mim ele é um jogador... Teve 3 lesões lá. Ele era cara pra seleção. Exato, e as 3 ele ficou muito tempo fora. Então, e eu acho que na França ele pode se ele quebrou o tornozelo, nossa, foi feia a imagem. Uma das lesões que ele teve, ele tava já em processo de negociação com o Milan. Então, do Nottingham pro Milan. E jogaria, cara. Eu acho que ele tem tudo a ver com o futebol italiano. E eu acho que é o tipo do jogador cujo passo da carreira foi atrapalhado por essa nova tara na Premier League, né? Que parece que a Premier League é melhor você ir pra Premier League do que pra um grande de outras das 5 ligas, né? Que aí foi a escolha do Palmeiras negociar sabendo que quais teria eram vitrine pra ir pra outro lugar. O Juventus estava querendo ele na época de Palmeiras? Não, era o próprio Milan. O próprio Milan. Sempre foi o Milan. Então, eu acho que teria sido uma escolha melhor, mas, enfim. Cada um traça o seu... Mas vendido pro Milan, hoje financeiramente talvez o Milan teria feito um negócio melhor. E dos brasileiros que foram pra lá, pro Nottingham, por enquanto só o Murilo explodiu, né? Porque o Carlos Miguel tá no banco, o Andrei praticamente não jogou, o Danilo por vezes titular, ele jogou até como um 10, né? O Danilo. Sim. Pela qualidade técnica que tem. Esse é um que se vem jogar no Brasil sobra também, né? Tinham 4 volantes, ele era o volante mais avançado. Então ele era o armador do time, tinha 4 volantes, mas ele era um volante. Ele era um volante. E esse se joga no Scarpa Brasil. Scarpa foi lá e não viu a cor da bola. Scarpa, é verdade. O Scarpa, convenhamos, quem conhecia sabia que na Inglaterra não ia jogar, né? Enfim. Algo mais do Palmeiras, Soler? O algo a mais do Palmeiras é que hoje é sexta-feira e o Verdão já deve estar com a galera, não os jogadores, mas a galera que pode, já tomando aquele negocinho. Porque sextamos e já voltamos.